Boa noite a todos, na paz, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos agradecer a Deus, mais um dia que Ele está aí nos concedendo, né? Já estamos à noite, passamos aí o domingo todo, Deus cuidando de nós, a semana toda, né? Iniciamos hoje uma nova semana, então vamos entrar com muita gratidão na presença desse Deus maravilhoso que tem cuidado de todas as coisas, aquilo que nós podemos fazer e também daquelas que nós não podemos fazer, aquelas que não estão ao nosso alcance. Feche seus olhos, eleva o seu pensamento ao trono da graça e vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui mais uma vez reunidos na Tua presença, em primeiro lugar agradecendo por mais esse dia abençoado que o Senhor está nos concedendo, agradecendo pela semana abençoada que o Senhor nos concedeu. Oh, meu Deus, agradecendo por todas as provisões, recursos que o Senhor tem trago para as nossas vidas, mas principalmente, meu Deus, agradecendo ao Senhor por ter nos salvo. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Toma a direção desse culto, Senhor, de cada vida que está participando deste lar, desta casa, desta família, vai enchendo com o Teu Espírito Santo, trazendo a paz a este coração que está aflito, preocupado, angustiado, essa pessoa que está sofrendo, essa pessoa que está passando por uma enfermidade, por uma tristeza, por um desgosto, seja qual for a situação, seja o Senhor trazendo alívio, a paz, a calma este coração neste momento, essa pessoa que está aí com a alegria, essa pessoa que está grata, essa pessoa que está feliz, meu Deus, vem enchendo ela também de gratidão do Teu Espírito, para que ela venha adorar o Senhor, se engrandecer o Teu nome, se encher da Tua presença nesse dia, que tudo que seja feito aqui seja tão somente para a Tua honra, a Tua glória, o Teu louvor. Toma nas Tuas mãos as nossas vidas agora, toma nas Tuas mãos cada vida que está abrindo o seu coração agora diante do trono da Tua graça, no nome do Senhor Jesus. Nós entregamos este culto e as nossas vidas nas Tuas mãos, para que seja o Senhor cuidando de tudo e de todos, no nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui reunidos na presença desse Deus maravilhoso, né? Para louvar, para adorar, engrandecer o seu santo e poderoso nome. E nesse culto à noite nós começamos diferente, né? A liturgia à noite nós começamos já com o louvor a esse Deus maravilhoso. Então eu quero convidar você aí a abrir a sua harpa no nome do Senhor Jesus. Qual vai ser o hino hoje, hein? Nós vamos louvar o nosso Deus com o hino 196. Tá, explicando aqui para os irmãos que estão aí assistindo através do Instagram, que a nossa irmã Amanda, ela está aqui do meu lado, né? Ela não está no enquadramento, porque o enquadramento é curto. Então ela está aqui conosco e ela está aqui puxando o louvor no nome do Senhor Jesus. Já achei uma flor gloriosa, quem deseja a mesma terá, a rosa de Saron preciosa, entre mil mais beleza terá. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, esta rosa será minha sorte. Precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte, que tudo para mim é Jesus. Já de muitos foi achada a rosa, e provado excelente odor, e o poder desta flor gloriosa, que dá vida ao vil pecador. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus,
mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele as rosas dos céus. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem. E se perdes o amor glorioso, será triste pra ti o além. Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar. Será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez alegres na presença desse Deus maravilhoso, esse Deus poderoso que já proveu todos os recursos necessários para a nossa vida, né? Estamos aqui graças a Ele e também proveu aí através do Senhor Jesus a nossa salvação. Eu quero convidar a você que está aí conosco, adorando esse Deus maravilhoso, ministrando esse culto a Deus junto conosco, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 16. Evangelho de João, capítulo de número 16. 18, né? João 18, versículo 33. Evangelho de João, capítulo 18, versículo 33. Enquanto os irmãos vão abrindo aí as suas Bíblias, eu vou orar a Deus aqui para que Ele nos conceda a palavra, né? E nos conceda a sabedoria. Senhor, estamos aqui diante da Tua palavra, não seja a minha vontade nem o desejo do meu coração, mas o Teu Espírito Santo a nos guiar nesta noite, a falar aos nossos corações, a revelar a Tua boa, perfeita e agradável vontade para cada coração. E, Senhor, te peço que abra os nossos entendimentos para que nós possamos, ó Deus, compreender a Tua palavra em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então vamos ali começar a palavra. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Vem de ti mesmo esta pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: Porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus. Então lhe disse Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: Que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: Eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos, novamente: Não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Glória a Deus, né? Então a palavra de hoje aí
mostrando a situação em que o Senhor Jesus ele estava sendo injustamente julgado, caluniado, injuriado, né? E simplesmente por inveja, simplesmente porque aquelas pessoas não queriam soltar o poder, elas queriam manter o poder, manter ali o status dela, né? Claro que havia propósitos maiores da parte de Deus quanto a isso, mas nós estamos falando dos propósitos mesquinhos do coração humano. E esses propósitos mesquinhos do coração humano, essas coisas que as pessoas fazem e acham que não têm consequências, elas podem gerar consequências gravíssimas. E a palavra de Deus, ela mostra isso. A gente sabe que por volta ali do ano 70 depois de Cristo, por conta dessa crucificação e dessa injustiça que foi feita contra o Senhor Jesus, os judeus foram completamente massacrados. Não ficou pedra, como Jesus tinha profetizado, e coisas terríveis, né? As barrigas eram abertas para ver se encontravam ali riquezas, ouros, alguma coisa, né? O sofrimento foi muito grande. E tudo por quê, né? Ao invés de escolher o rei dos reis, o Senhor Jesus, o Filho de Deus, eles escolheram um ladrão, um salteador, um criminoso, um assassino, que era Barrabás. Então a gente deve ver que as nossas escolhas, elas sempre terão consequências. E a própria palavra de Deus, ela nos revela isso. Então, começando ali, você vê que Pilatos, ele vai entrar lá no pretório, né, onde é que é o lugar que ele está julgando, que ele faz o governo dele, e pergunta, né, se Jesus ele é o rei dos judeus. E Jesus replica para ele, né, se aquilo vem dele mesmo, que é uma afirmação, embora ele estivesse fazendo uma pergunta, mas aquilo estava vindo também do Espírito, era um reconhecimento que ele é o rei dos judeus, né? Não só dos judeus, mas de todos nós, né? É o rei da igreja, ele é o rei de tudo, né? É o rei dos reis, senhor dos senhores. E Pilatos falou, porventura sou eu judeu, né? A tua própria gente e os principais sacerdotes é quem te entregaste a mim, quem entregaram você para mim. E o Pilatos está falando para ver se Jesus ele fala alguma coisa que justifique a punição que estava sendo pedida para ele, porque ele não encontrava ali nenhuma justificação, né? E muitas vezes assim é na vida, você pega uma pessoa, você acusa, você fala um monte de coisas sobre aquela pessoa, mas você não tem nada de concreto, você só tem retórica, você tem muito poder, você tem muita mídia, você tem muita coisa em cima daquilo ali, mas você não tem nada de verdadeiro. E o Pilatos, ele conseguiu, mesmo ele não sendo judeu, mesmo ele não tendo qualquer tipo de relação com aquela fé, com aquela prática, ou mesmo cristão, né, que já tinha ali os seguidores do Senhor Jesus, mas ele enxergou que tinha alguma coisa errada, né? Olha como não é difícil enxergar que tem alguma coisa errada. É só a gente parar um pouquinho, pensar. É importante orar, né? Falar com Deus e Ele vai mostrar. Tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa que não está batendo, né? A acusação que estava pesando sobre ele de ser o rei dos judeus e tal, era uma acusação que era fabricada pelos próprios judeus, né? Porque Jesus ele estava ali, ele se apresentou como filho de Deus, mas ele não se apresentou como um líder político, até porque quando quiseram fazer dele um líder político, ele foi e fugiu, que ele não queria. Quando quiseram Jesus para pegar ele, para fazer dele rei, diz a palavra de Deus que ele fugiu. Ele não estava se apresentando como um rei dessa terra, como um governante dessa terra. Mas essa era a acusação que estava sendo pesada contra o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, ele faz uma resposta que é sensacional. É excelente, irmãos, para os dias que nós estamos vivendo aqui hoje. Respondeu, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, 36, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Então, o Senhor Jesus, ele sempre deixa claro, muitas vezes querem colocar Jesus
porque Jesus ele está defendendo o partido tal, ele está defendendo ideologia tal, e o Senhor Jesus ele se recusou a tomar partida em dois irmãos que estavam brigando pela herança, e o irmão disse que o outro estava enganando ele, e falou: Jesus, olha aí, meu irmão está me enganando. Ele falou: o que eu tenho contigo, né? Isso aí não é coisa minha. Então, é coisa que o Senhor Jesus, ele não está ligado, ele não está envolvido com essas coisas. Ele não veio ao mundo para resolver essas coisas. Então, se nós temos alguma coisa para pleitear, para falar com ele, nós vamos colocar diante dele oração e ele vai até nos orientar. Mas não foi para isso que o Senhor Jesus veio. Jesus não veio ser um revolucionário. Jesus não incentivou ninguém a pegar em armas e sair por aí lutando. Jesus não ensinou ninguém a menosprezar o outro ou dizer que é melhor do que o outro ou menor do que o outro por questões de cor, de ideologia ou qualquer outro tipo de questão. Ou porque é mais sábio do que o outro, porque é mais inteligente do que o outro. Não, Jesus não fez nada disso. Não está isso. Ele falou: meu reino não é deste mundo, porque o reino de Deus ele está dentro do nosso interior. E é isso que nós devemos saber separar. E aí muitas pessoas podem questionar assim: então nós devemos ficar apáticos com as coisas que estão acontecendo aí no nosso país ou mesmo na Terra? Não, porque nós somos humanos e somos cidadãos ali da Terra, do país em que você mora, do seu município, do seu estado, né? Você é um cidadão, então você tem os seus direitos. E aonde eu posso encontrar respaldo bíblico para isso? Quando pegaram ali a Jesus com aquela moedinha e perguntaram para ele se era justo, né? Pagar o imposto a Roma, né? O imposto a César. E Jesus respondeu de uma forma sábia e definitiva: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então nós temos compromisso com pessoas, cidadão dessa terra, e temos compromissos como cidadão do reino de Deus. São duas coisas distintas que não se anulam, pelo contrário, nós devemos exercer as duas. Às vezes querem que a gente se anule, né? Dando uma de espertinho para que possa ali de alguma forma até prejudicar a igreja. A igreja tem que ficar atenta a isso aí. Nós devemos sim ser participativos, nós devemos olhar as coisas, qual é aquilo que está defendendo, aquilo que nós acreditamos, as coisas que nós defendemos, né? A nossa liberdade de expressar, a nossa liberdade de falar a palavra de Deus. A igreja ela tem que estar atento a isso aí. Quando Jesus fala: o meu reino não é deste mundo, é porque ele não veio para ser um líder político, ele não veio para questões políticas, embora muita gente use ele por questões políticas. Não, é separado. Mas ele não falou: se abstenham de participar do seu direito de cidadão nessa terra. Não falou isso. Pelo contrário, ele falou: dá a César o que é de César. Então participem, mas de uma forma lícita, de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz que nós podemos aceitar e que nós podemos fazer. Então isso é importantíssimo para nós no primeiro momento, né? No versículo 37, ele fala assim: então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e aí Jesus ele fala, né? Ele está falando do reino de Deus, e para isto vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E aí, ai dos escândalos. Por quê? Porque eles devem acontecer. Jesus disse que eles deveriam acontecer, mas ele falou que esses escândalos aí vão mostrar aqueles que são de Deus e aqueles que não são de Deus. Aqueles que facilmente aceitam as coisas que Deus reprova e aqueles que ficam firmes de acordo com a palavra do Senhor. Aqueles que são seduzidos pela moda do momento, pela ideologia do momento, pelos conceitos do momento, e aqueles que mantêm firmes o conceito da palavra de Deus, que ficam firmes nos ensinamentos do Senhor Jesus.
E como isso pode ser visto? Nas minhas atitudes, nas minhas decisões, nas minhas escolhas. Ou seja, toda vez que você faz uma escolha, toda vez que você toma uma decisão, toda vez que você toma uma atitude, você está demonstrando a quem é que você serve. Não é a sua carteirinha de membro que diz isso, não é o seu cargo eclesiástico que diz isso, mas é aquilo que você demonstra na sua vida. Para que lado que você pende, o que você defende, o que você acredita, porque é pelos seus frutos que você é conhecido e não por aquilo que você fala. Muita gente falando do amor, mas aí apoia e se retire a vida de pessoas indefesas que são incapazes, porque elas ainda estão embutidas dentro de outra pessoa e as pessoas defendem quem aprova estas coisas. Muita gente falando de amor, mas defende pessoas que estão aí tirando a vida de outras pessoas e que muitas vezes vão lá, entram e saem e não tem problema algum. É isso aí que nós devemos pensar. Será que isso está correto? Será que isso aí está de acordo com a palavra de Deus? Será que Deus aprova os tipos de relacionamentos que estão sendo defendidos? Será que Deus aprova a pedofilia? Será que Deus aprova estas coisas, irmãos? E a gente pensar direitinho, para onde é que eu estou dando a minha escolha, a minha decisão, a quem eu estou apoiando, a quem eu estou defendendo. É assim que nós sabemos quem é de Deus e quem não é. Não é pelas retóricas, não é você pegar uma pessoa como pegar o seu Jesus e inventar um monte de mentira e colocar ele na cruz, tacar o prego e dizer que ele não presta apenas para satisfazer a vontade da maioria. Mas Jesus, ele falou, pela verdade. E aqueles que me conhecem, eles ouvem a verdade. Eles conhecem a verdade. Essa é a diferença. É isso que nós precisamos de tirar o calor da paixão, o calor das discussões e olhar o que é verdade de fato nisso aqui. A gente sabe muito bem que em nenhum momento a maioria esteve do lado da igreja. Muito pelo contrário, a igreja em todo o tempo, principalmente no momento em que ela se mantém pura, sem corrupção, ela é perseguida. E esse é o momento que a igreja ela está sendo perseguida e essa perseguição tende a se intensificar ou não, dependendo das nossas escolhas. E cada um aí pede a Deus a direção, pede o Espírito aí para iluminar. Vamos continuar aqui na palavra do Senhor. 38. Perguntou-lhe Pilatos, que é verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse, eu não acho nele crime algum. Não tinha, né, irmãos? A gente olha aí e a gente vê situações que realmente as pessoas forçam a barra, querem inventar crimes, querem inventar acusações, Elas até trazem aquilo que elas praticam, aquilo que elas fazem para acusar as outras pessoas, entendeu? E é aí que nós precisamos ver de que lado nós estamos. Do lado da verdade ou do lado das trevas? Do lado da luz ou do lado da mentira? Qual é o lado que nós estamos? Qual é o lado que você se posiciona? É importante para o cristão isso, porque essa lição ela vai influenciar na sua vida, ela vai influenciar na vida das pessoas. Então ele pergunta o que é verdade. Será que tem alguém que está perto de você querendo saber o que é a verdade? Alguém que está te perguntando o que é a verdade? Precisa saber. Se tem, você abre o Evangelho e mostra para essa pessoa o que é verdade. Qual é a verdade? Jesus morreu pelos nossos pecados. Isso é o principal. Mas também a verdade é que nós precisamos viver de acordo com a palavra de Deus. Isso também é uma verdade. Nós precisamos nos adequar à palavra de Deus. É impossível uma pessoa que se converteu, que é filha de Deus, ela concordar com as coisas que Deus não concorda, apoiar as coisas que Deus não apoia. Isso é impossível, irmãos. A pessoa tem que pensar direitinho.
Né? Não adianta gritar slogans, palavras de ordem, porque isso não tem nada a ver com Bíblia. Bíblia está escrito o que é para fazer, está revelado o que é para fazer. E é aí que nós devemos seguir a palavra de Deus. É importantíssimo isso, para que nós possamos entender realmente o que é a verdade, o que é ser uma pessoa que é salva, o que é uma pessoa que toma decisões conforme a palavra de Deus. Né? Então Pilatos, ele queria saber. E Pilatos teve um entendimento, mesmo ele não sendo cristão, mesmo ele não sendo um judeu, mesmo ele não tendo nada a ver com essas religiões, né? Que aquilo estava errado. E ele tentou livrar o seu Jesus. Mais uma vez ele diz, é costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente, não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Então fica bem claro que mesmo o povo sabia que Barrabás era salteador. O povo sabia que Barrabás era assassino, ele tinha matado também. Mas o povo escolheu Barrabás. E muitas vezes as pessoas criticam os judeus, a gente não vê isso, né? O ódio aos judeus por causa disso, né? E inventam, isso é uma desculpa que inventam para perseguir um povo de Deus, né? Isso é uma desculpa que inventam para perseguir o povo de Deus. Porque, e agora? Não são os judeus, né? Não são os judeus que estão escolhendo Barrabás. A gente sabe que não são os judeus. E agora? Quem você escolhe? Né? De que lado você fica? Da palavra de Deus ou da mentira e do engano? Uma questão muito simples que cada um de nós deve se resolver. Né? Então está lançado aí o machado à raiz e vai ser provado. Aquele que é de Deus é aquele que não é de Deus. E as consequências, elas podem ser boas, podem ser muito boas, ou pode não ser, né? Vai depender das escolhas. Que Deus ele possa aí orientar cada um de nós em nossas escolhas, principalmente aí nos próximos dias, né? Para que nós possamos fazer escolhas de acordo com a palavra de Deus. Escolhas que edificam, escolhas que transformam, escolhas que venham dizer que nós temos realmente um compromisso com Deus. A minha oração é que Deus abençoe a sua vida, que Deus te fortaleça, te ilumine e que você possa aí fazer uma boa escolha. Eu vou passar agora a palavra para o nosso irmão Luiz, né? Que ele faça aí as suas considerações em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Gostei muito da pregação. Ela foi sucinta, objetiva, né, pastor? E vou fazer 2 ou 3 considerações aqui. O senhor logo no início falou assim que Jesus não era um governante dessa terra. E é verdade, né? Quando ele foi inquirido, né? É rei, não é rei, né? Essa foi a primeira coisa. E, historicamente, qual era a grande frustração dos líderes, dos judeus, né? Dos maiorais, dos mestres? Eles queriam que, na verdade, que Jesus fosse um vingador, e fosse um libertador para aquele problema, para aquela situação, para aquela escravidão em relação ao Império Romano. E eles tinham suas mentes só voltadas para ele. Mas Jesus era muito mais. Jesus, eles, na verdade, eles estavam satisfeitos com a lei. Eles não queriam um Messias. Eles queriam que um Messias fosse um libertador, um cara que fosse derrubar o Império Romano, que fosse botar no apogeu os judeus. Mas eles não queriam um Messias, queriam um vingador. E Jesus veio fazer o quê? Jesus veio mostrar que a lei, mostrou muito, que a lei não salva ninguém.
ele veio mostrar que não adiantava nós ficarmos subir escadas de igreja, de joelhos, para agradecer a Deus, para ser mais fervoroso e religioso com o outro. Não. Jesus mostrou que nós todos somos pecadores e a lei mostra a nossa incapacidade de reconciliação com Deus. Nós somos incapazes. Então, pastor, o que eu achei muito interessante é que essa frustração dos maiorais do povo, Jesus não veio para salvar o povo do Império Romano. Jesus veio para salvar o povo do Império das Trevas. E eles não queriam isso. E o homem exterior, esses homens, eles queriam viver ali, ter autoridade, serem uns futuros déspotas, não é isso? Então, essa é a grande mensagem. No outro dia, eu ouvi uma frase que me traduz muito bem tudo isso que o senhor falou assim. Uma pessoa falou assim, e eu ouvi essa frase: o maior medo que eu tive na minha vida foi o de entregar o meu coração a Cristo. E era exatamente isso. Aqueles homens não queriam entregar o seu coração a Cristo. E depois o senhor falou da questão da conduta das pessoas. E realmente o Filho de Deus, ele teme a Deus. Ele não assume determinadas condutas, como o senhor falou, não toma atitude como bem o senhor disse. E como também o senhor colocou a questão do Barrabás. O senhor deixou bem claro, aquele povo preferiu que o Filho de Deus fosse morto do que aceitar a sua própria imperfeição, aceitar que não podia fazer nada por si só para se reconciliar com Deus. Não, eles não queriam ouvir isso. Se você veio aqui para trazer isso, você morra. Nós, através da lei, vamos resolver as coisas. E não resolver. Então, pastor, eu agradeço a minha oportunidade. Eu não vou me alongar mais. Eu agradeço a Deus pela sua vida, pela simplicidade da pregação de hoje, não só pela simplicidade, mas pela objetividade e, ao mesmo tempo, profundidade. O Senhor alcançou hoje, eu tenho certeza, em nome de Jesus, muitos corações. O Senhor mostrou a verdade para muita gente. Nós vamos dar inclinação à nossa carne e recusar a Cristo, ou nós vamos entregar o nosso coração a Cristo e viver segundo Cristo. Então, muito obrigado, pastor. Graças a Deus pela sua vida. E o Senhor lhe abençoe e lhe dê mais sabedoria ainda e que também guarde tudo que aprova a ele que o Senhor cuidasse nessa terra. Amém, pastor. Muito obrigado. Amém. Glória a Deus. Receba aí a palavra. Em nome de Jesus, né? Glória a esse Deus maravilhoso que está cuidando de todas as coisas. E nós devemos ficar firmes na fé, né? A gente, nessa questão dessa troca, né? Eu vi aí na hora que o irmão estava falando a questão do Jacó e do Esaú, né? Que por um prato de lentilhas ele trocou a primogenitura dele, né? Olha lá, né? E muita gente aí, às vezes, está fazendo essas trocas malucas por aí e depois o Esaú se arrependeu amargamente, mas já era tarde demais, né? Então, vamos aproveitar enquanto é tempo para tomar as nossas decisões corretas, né? Decisões que agradam a Deus, de acordo com a palavra de Deus, e deixar de ficar ouvindo fábulas, né? Historinhas por aí,
porque nós podemos causar grandes sofrimentos nessa terra, mas pior, né? Grandes sofrimentos na eternidade. Então, tomar decisões como servos de Deus, como filhos de Deus, sempre, né? Sempre pedindo a direção de Deus para as nossas decisões aí. Então, que Deus ele continue abençoando a todos. E eu quero convidar você que está participando aí ao vivo conosco, né? Você que está aí no Instagram, né? Participando conosco, você que está participando aí também através do Google Meet, e você que vai participar através do YouTube, a colocar diante de Deus agora a sua oração. Nós vamos orar e você também vai orar conosco. E aí você fala com Deus, tá? Coloca diante de Deus a sua vida. Está passando por uma luta, uma prova, um problema, uma dificuldade, alguma coisa que você não está conseguindo vencer, enfrentar, sozinho você não vai conseguir, eu posso te dar a certeza disso, tá? Se você não está conseguindo, é porque você não vai conseguir mesmo sozinho. Você precisa da ajuda de Deus, tá bom? Então, aproveita a oportunidade agora, abre o seu coração e fala com Deus. A palavra de Deus diz que a gente deve provar e ver que Deus é bom. Então, prove agora, experimente agora Deus, coloca isso diante de Deus agora e deixa Deus dirigir o seu coração. E outra coisa, né? Na hora de tomar a sua decisão, se você for fiel a Deus, se você colocar Deus em primeiro lugar, você vai ser abençoado e aqueles que estão ao seu redor, que dependem de você também. Mas se você colocar Deus de lado, aí nem você e nem ninguém. Pensa nisso, tá bom? A decisão é sua, é você e Deus. Vou pedir ao irmão Luiz, então, para dirigir essa oração de intercessão no nome de Senhor Jesus. Coloca aí, irmão Luiz, aquilo que Deus estiver colocando no seu coração nessa oração, em nome de Jesus. Amém, pastor Aguilar? Então vamos dividir a oração em duas partes. Vamos orar pelo povo da igreja e depois orar pelo Brasil e encerrar a oração. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse culto. Te agradecemos, Senhor, pela mensagem que foi aqui pregada, uma mensagem espiritual, uma mensagem que toca fundo em nossos corações, uma mensagem que nos lembra das nossas responsabilidades como verdadeiros filhos de Deus. Senhor, em nome de Jesus, estamos todos agora aqui reunidos, estamos todos aqui aos pés de Cristo e te pedimos, meu Deus e Pai, colocando diante de Ti as nossas necessidades. Estamos aqui pedindo que o Senhor continue suprindo as nossas necessidades, que o Senhor esteja trazendo restauração. Eu não sei em tantas as dificuldades que o ser humano tem, um filho nas drogas, no álcool, uma família que pode estar se desfazendo. Eu, em nome de Jesus, uma questão de doença na família. São tantas as necessidades que nós temos de cura, de restauração, de libertação. Senhor, então, em nome de Jesus, quantas mães nesse veio com seus filhos se afastaram da igreja, também isso causa muito sofrimento. Senhor, então, em nome de Jesus, seja o Senhor a receber todas essas súplicas e, do mesmo modo, seja o Senhor a trazer as respostas, seja o Senhor a confortar todos os corações. Nós não nos deixe sem resposta, embora saibamos, muitas vezes, os nossos sofrimentos, as dificuldades que passamos, somos nós mesmos que arranjamos para nós mesmos. Então, em nome de Jesus, é isso que eu peço. Adicionalmente, eu quero te pedir que o Senhor abençoe, meu Pai, os homens que vão em presídio, levar a tua palavra, levar a tua verdade, e esses homens virão realmente
muitos venham a conhecer a liberdade que é em Cristo Jesus, em que pesem estarem presos fisicamente, mas espiritualmente estarão salvos. Senhor, em nome de Jesus, aqueles que estão no hospital, muitos no leito de morte, Senhor, também abençoa essas pessoas que vão lá, que vão levar essa palavra, a palavra de eternidade. Vão ensinar as pessoas que a nossa eternidade está em Cristo Jesus. Pai, em nome de Jesus, também peço pelos missionários, que o Senhor os abençoe, o Senhor os proteja, que eles deem muitos frutos. Os missionários que vão em muitos países levar a tua palavra. Senhor, também peço que o Senhor abençoe a tua igreja. Senhor, porque a igreja de Jesus Cristo é a grande vitoriosa. Nem o Império Romano venceu a igreja de Jesus Cristo. Nada vencerá a igreja de Jesus Cristo. Senhor, por fim, eu quero te pedir uma bênção especial para o Brasil. Estamos agora, Senhor, numa semana, fomos chamados para tomar uma decisão. E eu quero te pedir, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos conceda um dia de paz, nesse dia que tomaremos a nossa decisão, que escolheremos o nosso próximo presidente, que transcorra em paz esse dia, e todos possam ir tendo em mente essa pregação que o pastor Aguilar trouxe, e também, meu Deus, as eleições sejam limpas e, independente de qual seja o resultado, a nossa confiança está em Ti. Lógico, evidente, que nós temos um clamor, mas sabemos que a resposta vem de Ti. Te pedimos também que o Senhor abençoe o nosso presidente e a seus ministros, que o Senhor abençoe o Brasil, que o Senhor conceda com que o Brasil continue crescendo economicamente, crescendo nos campos, na indústria, no comércio, nos serviços. Pedimos, meu Deus, que o Senhor livre o Brasil da fome, da miséria, da insegurança política, que o Senhor livre o Brasil do mal. Que o Senhor nos conceda que possamos ser realmente uma nação grande, forte economicamente, uma nação independente, uma nação feliz, porque teme a Ti, porque o Senhor é o Deus desse povo. Abençoa o Brasil, livra o Brasil do mal. Não permita que venhamos a perder a nossa liberdade de culto, nem a nossa liberdade de expressão. Muito obrigado, meu Pai, por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos chegando ao final aí de mais um culto ao nosso Deus. Convidar você a estar conosco aí. Na próxima semana nós não teremos o culto, tá? Mas no dia 6, né? 6 de novembro, o culto vai ser também no horário da noite. Então, você está convidado a participar conosco aí no dia 6 de novembro, à noite, conosco no culto. E já deixando antecipado aqui que no dia 20 de novembro nós teremos então a Santa Ceia do Senhor, tá? Para você já ir se preparando e se programando, tá bom? E se esse vídeo aí abençoou a sua vida, se você sentiu-se edificado por essa palavra, compartilhe a palavra, né? Se inscreva no canal, você que está no YouTube, você que está no Instagram, né? Compartilhe aí para que mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Vamos orar agora? Vamos agradecer ao nosso Deus por esta oportunidade de estarmos aqui na presença dele. Feche seus olhos, curve a sua cabeça, vamos falar com o Senhor
nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, agradecemos ao Senhor por mais uma vez podermos louvar, adorar e engrandecer o Teu santo e poderoso nome. Eu quero nesse momento, meu Deus, concordar com a oração do Teu Filho, tudo aquilo que Ele pediu, pelas vidas que estavam aí orando conosco, pelo que Ele pediu pelo nosso país, que possamos tomar uma decisão sábia, que leve o nosso país realmente a ter saúde, prosperidade e principalmente ser um país de um povo temente a Ti, que Te respeita e que Te reconhece como seu Deus. Então eu entrego tudo nas Tuas mãos para que tudo seja para a Tua honra, a Tua glória e o Teu louvor, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor conceda a todos, meu Deus, uma semana muito abençoada, Pai, em nome do Senhor Jesus. Guarde, protege, livra de todos os males, supre, meu Deus, em todas as suas necessidades, que nada lhes falte, em nome do Senhor Jesus, Pai. E que também possam ter um final de domingo muito abençoado, ao término desse culto, que o Senhor leve todos aos seus destinos em segurança, livra de todos os males e que esta bênção seja estendida a todos aqueles que próximo a eles estiverem, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que eu te peço, meu Deus, na mesma fé e na mesma concordância com esta pessoa que está orando comigo agora, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estenda a sua mão para cá. Vamos receber a bênção do amor de Deus. Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos. E a igreja diz: Amém. Amém. Glórias ao Senhor Jesus. Então, que vocês tenham aí um bom final de domingo, uma boa noite e uma semana muito abençoada em nome do Senhor Jesus.